Vamos começar o shiur. Shabat anterior a Pesach, ele é chamado Shabat Hagadol, o grande Shabat. Ele é o Shabat que a gente se prepara para o Pesach, só que esse ano o Pesach começa diretamente após o Shabat. Então esse Shabat Hagadol é um pouquinho diferente dos outros. Normalmente, Shabat Hagadol, uma das coisas, um dos motivos famosos que ele é chamado Grande Shabat, que o Rabino ele deve falar bastante. Nesse Shabat ele deve recapitular todas as leis de Pesach para que todo mundo saiba o que fazer. Pesach é uma festa bastante complexa, mas não adianta ele te falar agora, nesse Shabat, que agora amanhã à noite já é Pesach, você não vai ter quando fazer nada. Tudo que você tem que fazer é de antemão. Mas o motivo clássico que ele é chamado Shabat Hagadol, além do discurso, o original, é que nesse Shabat, quando, na verdade, alguns dias antes do povo já ir embora, o Moshe já tinha advertido, já tinha feito as 9 pragas, e aí os Bechorot, os primogênitos, eles começaram a falar: a gente vai morrer. Moshe avisou, não é brincadeira. Não vamos deixar esse povo embora. Começou uma guerra civil. E essa guerra civil foi, na verdade, um sinal divino, Lemake Mitzrayim Bivchoreihem. Hashem não precisa usar dos nossos soldados para poder acabar com os inimigos. Ele pode fazer que eles mesmos se matem entre si. E esse foi o Shabbat Hagadol, o grande Shabbat, que simboliza, na verdade, além da história, é de que às vezes a gente não precisa lutar contra nossos inimigos, até mesmo o interior. A gente espera que ele mesmo se resolva, ele mesmo se transforme eventualmente. Assim como aconteceu com os Bechorot, que eles mesmos perceberam já antes ainda da saída do Egito que Hashem realmente é o único Deus. Esse ano, em especial, nesse Shabbat Hagadol, a gente deve fazer, todo Shabbat, na verdade, Shabbat Hagadol, o Shabbat antes do Pesach, a gente deve ler um trecho principal da Haggadah, que quem lembra começa com a Vadim Ainu e termina depois, logo depois do Dayenu, de Chaper al Kol Avonoteinu. Por que se lê a Haggadah? Especialmente nesse ano, você vai ler a Haggadah às mais ou menos 5 e pouco da tarde, 6 da tarde, depois do Minchá, e às 8 da noite, 7 e meia, você vai ler de novo, que vai ser o Seder. O que você está lendo a Haggadah? É para treinar? Quem sabe para ler um pouco mais rápido? Mas a verdade, uma das explicações que eu vi, acho que é a mais interessante, é que é o seguinte: todo mundo já ouviu o Seder alguma vez, são poucos que é a primeira vez, e já ouviram a Haggadah, e já. Então, a mitzvah de contar a saída do Egito, aquela mitzvah que a Torá diz para você: olha, você tem que. Teu filho vai te perguntar, e aí você tem lá o Manishtaná. Meu filho não vai perguntar nada, ele estudou o Manishtaná na escola, vai cantar a musiquinha e não sei nem se sabe qual que é o significado. Ele está lá cantando, eu não provoquei nada. Ah, você agora afasta a Kiará, você molha o carpaz, a cebola, a batata na água, só para o teu filho perguntar. Perguntar nada, ele vai te contar, ele estudou na escola, ele já conhece. Se não for teu filho, o outro também já foi lá. Ele sabe que você tem a cebola como aperitivo, porque vai demorar ainda a comida, pelo menos deixa eu comer alguma coisa. Né? Então, que história é essa? Então, a mitzvah da Torá é veigaditá, lebinchá, você tem que contar. Para você contar uma história, tem que ser interessante. Então, aqui você tem a oportunidade de se preparar para o Seder. Se preparar significa você, sem enrolar, mas conseguir fazer com que a Haggadah seja relevante. E não adianta você se apoiar no ano passado. Ah, eu lembro as explicações, eu lembro as historinhas. Não, cada ano você tem que se renovar. A Torá tem que ser uma coisa interessante, tem que ser uma coisa fresca. A Torá é fresca. Mas você que vai liderar o Seder, você tem que encontrar um ponto que vai ser relevante para as pessoas, naquele ano, naquela, desculpa, na situação que eles estão. Você tem que encontrar as palavras. Por isso, então, essas são umas explicações da leitura para você se preparar de uma maneira relevante para poder contar a Haggadah. Isso não é fácil, mas não precisa esperar até o Shabbat Hagadol. Shabbat Hagadol seria para você recapitular, mas ao longo do mês anterior a Pesach, você pode começar pensando como que você vai liderar o Seder na tua casa, com os teus convidados, etc., para que seja uma coisa dinâmica, boa, fácil, interessante e relevante. E aí você vai cumprir realmente a mitzvah da Torá de contar para os seus filhos. Eles vão perguntar, etc. Se você começar a contar de uma maneira interessante, uma coisa que eu já fiz um dos anos em casa, a partir do Covid, que a gente fez o Seder em casa, eu comecei a fazer um dos Sidarim, que eu sempre faço na sinagoga, um deles eu faço em casa, com a minha família, sem convidado nenhum.
e no dia seguinte eu faço aqui na sinagoga. Eu me alterno com o Rabino Malovani. Ele faz os dois aqui, mas eu lidero um, ele lidera o outro. Então, depois que eu vi no Covid, como realmente é outra coisa, você está na tua casa, só você com teus filhos, etc. Então, pensar de maneiras diferentes como fazer o Seder interessante. Então, já usei jogos, perguntas, já estudaram na escola, mas aí você dá um prêmio, se promete um prêmio para depois. Tem várias formas que você pode fazer. Inclusive, eu me preparei para contar uma história recente da nossa saída do Egito. Quando um Yehudi estava lá em Gaza e conseguiu, Baruch Hashem, se libertar. Não faltam histórias hoje que a gente recebe por aí, videozinhos, etc. E você vai falar Keilu Yatzá Yom Mitzrayim. A gente tem que enxergar nós mesmos como hoje saímos do Egito. Hoje nós temos o Egito atrás da gente, somos escravizados, somos perseguidos igualzinho. E ainda assim você tem que parar, abrir os olhos e enxergar os milagres que a Hashem faz para a gente. Então, se você trazendo a história, você mostrando que não mudou nada, infelizmente. Recebemos a Torá, temos já o que fazer, mas de qualquer jeito, em mostrar que realmente a história ainda se repete e a Haggadah é extremamente relevante. Essa é a maneira mais adequada para a gente poder fazer o Seder. E por isso, então, essa leitura que a gente faz do Shabbat Haggadah. Principalmente enxerga. Veisheanda Lavoteinu, Chol Dor Vador Omdim Aleinu, em cada geração. Então, até 7 de outubro, você falava, oh, Chol Dor Vador, Holocausto, você pensava uma coisa de anos 80 atrás, anos. 80 anos atrás, infelizmente continua. Na véspera do Pesach, que esse ano coincide já, é o Shabat, a gente deve fazer a leitura que ela faz a descrição do sacrifício que se fazia no Pesach. Qual que era o sacrifício? Chamava Korban Pesach. Abraham ben Pesach. Korban Pesach. O que que é o Korban Pesach? Ele era realizado na tarde da véspera do Pesach, ele era ingerido à noite. Então, esse corban não era feito no Pesach, esse corban era feito na véspera de Pesach. Nós não comemos hametz não a partir do anoitecer do Pesach, e sim já da véspera. Por quê? Porque a Torá fala que na hora que você fizer o sacrifício do Pesach, você já não pode ter hametz com você. Então, aí vem a proibição, que ela começa às 11 horas da manhã de você ter proveito, às 10 horas da manhã para você ter, tem um horário preciso, depois posso ver aqui em São Paulo, mas 10 da manhã para você comer, 11 horas para você aproveitar, e dessa forma você, quando chegar o horário, na verdade os Rahamim anteciparam para a pessoa não ter o risco de acabar transgredindo, mas para quando chegar o horário do Pesach, você poder fazer o Pesach sem nenhum hametz na tua casa. Hoje, que infelizmente ainda não temos o Corban Pesach, a gente faz a leitura, a descrição do Corban Pesach, e assim a gente pede para a chefe que considere como que se fizéssemos o Pesach, e está escrito que nessa hora a pessoa deve se considerar e pedir, meditar para Hashem, não? Até quando eu vou ficar lendo aqui a descrição e não vou poder realmente estar no Beit HaMikdash fazendo o Corban como realmente a gente deveria estar. É fácil? Então vamos começar as alachot, tudo que era ainda para a gente falar os dias anteriores a Pesach. Então, a gente falou do mês de Nissan, o que a pessoa deve fazer, as brachot, a brachá das frutas, da árvore, a gente falou. Vamos agora começar a falar com o tema mais complexo de Pesach, que é tirar e eliminar o Hametz. Então, é uma coisa muito curiosa. Você vê que a tradição é muito forte nesse sentido, que muita gente troca as louças para o Pesach. Às vezes, infelizmente, a pessoa ainda não cuida sequer do kasher, mas ele tem uma louça especial para o Pesach. Então, o Pesach, Baruch Hashem, é uma festa que foi passada com uma tradição muito forte, e as pessoas lembram e tentam passar para a próxima geração. Qual é o motivo disso? Você vai dizer, porque Hametz é muito grave. A gente falou que Hametz é muito grave. Pode ser, mas eu acredito que esteja muito mais ligado com a nossa história. A história de Pesach é o nascimento do povo judeu. Então todo mundo se conecta com a Matzah, se conecta com o Maror, com a Gadá, com a noite do Seder. E toda a ideia do Seder é uma noite educativa. Uma noite que a Torá fala, você tem que contar para o teu filho. Ou seja, passar, bechol, dor, vador, passar de geração em geração. Então, de fato, isso que a gente fala na Gadá deu certo. Aquilo que Deus falou, olha, eu quero que teu filho pergunte, quero que você conta para ele, conta para os teus filhos, conta para os teus netos, diz a Torá, deu certo. 3.000 anos
3.300 e poucos anos, continua acontecendo. É uma profecia concretizada da Torá, que até hoje a gente continua celebrando o Seder de Pesach. Uma das, não sei se foi a Moni, qual é o nome dela, que saiu de Gaza, que ela falou que não comeu matzah em Pesach, desculpa, não comeu hametz em Pesach. É, ela comentou que ela não imagina, já não tem comida lá. Então, ainda assim, falar que não vai comer o que eles davam, davam para eles era pita, uma pita por dia. Então, nem isso ela comeu. Então, olha, Até pela Alafa ela poderia. claro que poderiam, não tem dúvida nenhuma, é perigo de vida. Mas você vê como o Yehudi, ele está pronto para se entregar, literalmente, para poder fazer essa mitzvah. Isso é uma coisa fora do comum. Mas fazer essa mitzvah adequadamente já é um pouco mais complexo. Trocar a louça é talvez relativamente fácil, uma tradição, mas você realmente cumprir a mitzvah de extrair o hametz, etc., ela é um pouco mais complexa. Então, eu comentei de passagem ontem de manhã, a Gamberger, obrigado. Obrigado, Paulo. É, originalmente, a princípio, a rigor, se a pessoa chega na véspera do Pesach, ele fala, todo o hametz que eu tenho, ele está anulado, eu faço dele hefker, eu abro mão dele, não é mais meu, acabou. Não precisa limpar, não precisa tirar, acabou. Especialmente numa época que você não tinha armazém de comida dentro de casa. Hoje, se você não fizer compras, provavelmente você tem comida para uma semana, talvez por um mês. Abrir o congelador, tem coisas lá de alguns meses. Mas antigamente você não tinha essa possibilidade, a comida estragava. Então, o que você chegava? Você poderia, teoricamente, chegar na véspera de Pesach. Bom, se encontrar qualquer coisa por aí, não é meu, tá feito. E aí, pela Torá, você já não está mais transgredindo. Esse hametz não é teu, espero que você não coma, está feito. Mesmo que ele esteja dentro da tua casa, não é mais teu, não tem problema. A proibição é hametz. Você não pode ter um hametz que ele é teu. Se ele não é mais teu, mesmo que ele está na tua casa, já não tem problema. Mas os sábios eles vieram e falaram por dois motivos. Não basta você fazer isso. Você precisa de fato tirar todo o hametz de dentro da tua casa. Por quê? Quem lembra o que eu falei ontem? Vai ter a tentação. Boa. Eu posso ver então uma comida e aí eu vou falar, poxa, tô com uma fome. Não sei quem já aconteceu. Você chega num dia de jejum em casa, de repente fala, tá gostoso esse arroz. Só depois que você fala, não, peraí, hoje não é. Hoje deu mais fome porque você não tinha comido, né? Então, natural de você chegar, talvez e até pegar o pão, que é algo que a gente está acostumado durante o ano. Não é uma proibição igual algo não kasher. Então, você ter ele dentro da tua casa, é possível, é provável que você pode, sem perceber, acabar pegando ele. Segundo motivo, se você anulou o teu hametz, então o que acontece? Se de repente você vê um hametz gostoso e caro, pegar uma garrafa de vodka, então você chegou na véspera do Pesach, falou, tudo que é meu, quem pegar é dele. É aquela famosa história, o cara que ganhou dinheiro, que jogar para cima, o que Deus pegar é dele. Né? Todo mundo conhece. Então, ele vai chegar e falar: eu anulei o Hametz, mas essa vodka aí é meio cara. Então, só de você pensar nisso, você se arrependeu. Se você se arrependeu, uma vez que a anulação dependeu da tua vontade, se agora você mostrou que essa vodka não estava inclusa, retroativamente essa vodka não foi doada. Ela é tua. Se ela é tua, você vai estar transgredindo. Então, os sábios falam, você não pode ter hametz dentro da tua casa. Por quê? Talvez você vai chegar a comer, ou talvez você vai se arrepender. E aqui já tem uma conclusão importante de qual hametz a gente tem que tirar de casa. Pó não é hametz. Arrumar a casa não tem nada a ver com peça. Você precisa tirar hametz, procurar hametz em lugares aonde é possível que você colocou hametz durante o ano. O que é hametz? Então, o hametz que a gente está preocupado é um hametz que, talvez ele é caro, importante, você vai acabar se arrependendo. Ou um hametz que você vai acabar comendo. Uma migalha no chão, é bom você tirar. Mas se ficou migalha no chão, tem risco de você se arrepender e falar, poxa, eu não queria ter vendido essa, não queria ter, aliás, não queria ter anulado esse. Não tem. Tem risco de você colocar a mão lá e colocar na tua boca? Também não tem.
O pessoal é Hã? neurótico, porque o pessoal fica. Boa, então isso que eu quero explicar. Então essa neurose com Pesach não deveria existir. O que deve sim existir, como qualquer mitzvah, as pessoas às vezes são mais cuidadosas. Então você quer ser mais cuidadoso. E Pesach é uma coisa que a gente procura ser bem cuidadoso. Então Israel kedoshim hem, essa é a frase, o povo de Israel são sagrados. Então eles fazem questão de realmente tirar, esfregar e etc. Mas o que eu quero dizer é, essa neurose não necessariamente vem da Torá. A neurose vem das pessoas. E a pessoa começa a ficar com toque. O que, Não, que é por toque? exemplo. Certo? Obsessivo Não, compulsivo. por exemplo, o Obsessivo. pessoal. É? Transtorno Transtorno obsessivo. obsessivo compulsivo. Obrigado. Certo? O Então, só um pessoal minuto. pega o carro e lava, faz a lavagem completa, e Não, passa aspirador, então, eu vou te falar liga uma os coisa. O ar-condicionado. ar-condicionado, não, o ar-condicionado não tem nada a ver, tá certo? Ah, mas o Você pessoal faz tudo isso. faz, ótimo. Uma vez por ano E, é bom limpar ar-condicionado. Não sei se e tem que ser em tem Pesach, mas também. limpar ar-condicionado é bom. Vai num especial que ele tira os bancos. Calma, então vamos lá, certo? Tá bom, Então, dá uma lavagem no carro, tudo uma bem. lavagem boa no carro, dá uma olhada, vê se tem alguma coisa, Aspira, aspira. Não tem obrigação pela Allahá sequer de você mexer a tua geladeira, pela Allahá. De o quê? De mexer a tua geladeira para limpar atrás da geladeira. Ah, Porque o que está atrás de um móvel fixo, pesado, já está anulado. Você anula e acabou. Você não tem o risco de pegar. O que está embaixo do banco, que você precisa de uma empresa especial que vai arrancar o teu banco para tirar lá, e quem tem criança sabe que de fato tem rametes, resto de bolacha, é verdade que tem. Mas está embaixo do banco, está lá, você não consegue alcançar, não tem problema. É bom você lavar e até jogar algum produto de limpeza que ele torna aquilo não não comestível. comestível. Então, essa é a forma que você consegue eliminar com todos os rigores. Então, o que eu faço no meu carro, na hora que eu faço de catamento, eu mando lavar o carro, já está 100% limpo. Se tem algum lugar, tem às vezes alguns buraquinhos no carro, onde, por exemplo, o breque, de onde ele sai, tem aquele, ele sai de um bolsinho. Nesse bolsinho, às vezes entra coisa. Quem tem criança em especial, certo? Então, às vezes, entre os bancos. Então, eu tenho aquele sprayzinho com algum produto de limpeza, eu coloco um pouquinho em cima e acabou. Pronto, está feito, não precisa se preocupar mais do que isso. Então, limpar ar-condicionado, motor do carro, fazer revisão de pintura, não tem nada a ver com o Pesach, certo? E mais um detalhe interessante, que quando a gente fala desses cuidados, antigamente o Hametz ele era mais presente ainda até como um material. Então, como ele era usado como gesso, por exemplo. Então, a pessoa precisava fazer alguma coisa, precisava ter um buraco na parede, então hoje você coloca massa corrida. O que eles faziam antigamente? Sobrou um pouco da ralá, você vai lá e coloca. E mesmo assim, quando ela já se torna algo não comestível, também já não é mais hametz. Mas eventualmente você acabou de pôr. Ontem você pôs lá uma emenda na tua parede, estava lá pingando na chuva. Então você não quer que chove na tua casa, né? Então você ia lá, pegava um pedaço de ralá, coloca lá e vai durar por mais alguns dias para não ter goteira na tua casa. Hoje a gente não tem esse tipo de preocupação, tá certo? Então não temos que ter toda essa neurose, com certeza. O lugar que a gente sim precisa limpar e muito bem é na cozinha, um lugar onde o hametz entra quente, panelas e etc. Vai precisar cacherizar, e aí são outros detalhes. Mas essa busca pela poeira, isso não tem nada a ver com o Pesach. Eu disse perguntar sobre a cozinha, sobre o papel alumínio que o pessoal coloca. Tá, então vamos, Precisa mais. vamos chegar na cozinha, um pouco mais, vamos chegar lá com mais calma. Tem muitos detalhes. É, se você for ver na Halakha, está escrito que antes de você fazer a verificação do Hametz, que esse ano vai ser na quinta noite, você deve varrer a casa. Hoje a gente tem produtos de limpeza que não existia antigamente. Esses produtos que corroem, que exterminam bactérias. Então, claro que aquela restinho de comida que ficou no chão já não é mais comestível. Então, eu ia falar mais um detalhe. Aqui no Brasil, a gente tem a situação que a gente pode contratar funcionários. A gente tem a facilidade até de ter um cuidado a mais com o Pesach. Só que a mitzvah talvez vai para funcionária. A mitzvah não está talvez para você. Ela está sendo muito cuidadosa com o Pesach. Então, tudo dentro de um bom senso é importante. Então, se verificar, tirar o hametz de casa, a Allahá fala, varrer a tua casa. Varrer.
sei, tem gente que não faz isso, nem, né? Varrer durante o ano já é uma coisa extraordinária para o homem ir lá e varrer a casa, mas é assim que a gente deve se preparar. E se você consegue, com alegria, com leveza, com tranquilidade, ser mais cuidadoso, por favor, que seja e faça a mitzvah, quanto melhor, mais mitzvah, ótimo, mas não entrar numa neurose, certo? Uma neura, acho que é melhor a palavra adequada. Agora, hoje em dia, você tem aquele conceito, a facilidade de poder vender hametz. Então, eu falei que você se encontra uma garrafa de vodka e toda essa história, você encontrou, não encontrou. O que que a gente faz hoje? Tranca num armário. Esse armário tem que estar identificado. Se você não tem um armário, você tem que colocar um anteparo, alguma coisa na frente, com uma boa altura, para você realmente saber que aquilo está separado, não tem o risco de você pegar. E esse hametz, ele é vendido para um não-judeu. Pode parecer um truque, pode parecer um jeitinho, mas ele é feito com tanto cuidado que ele cobre todos os aspectos, até as dúvidas das dúvidas, para que seja realmente uma venda válida conforme a lei judaica. Venda válida não significa como a gente está acostumado. Eu vou na loja, eu paguei, quer dizer que eu comprei. Na Halakha, não necessariamente. Não necessariamente é o dinheiro que faz a compra. Às vezes é a aquisição, é o levantar o objeto. Às vezes não é nem a aquisição do objeto, como a gente faz, por exemplo, na Ketubá, quem lembra, né? O marido ele se compromete levantando um outro objeto, que isso faz aquisição. Então, a aquisição pela Torá não significa que o goi precisa ir na tua casa, tirar ele da tua casa e te pagar por ele. A aquisição pela Halakha tem outros critérios completamente diferentes. E o rabino, quando ele faz isso, ele faz de 7 formas diferentes para cobrir todas as possíveis variáveis dentro da lei judaica. Ele aperta a mão, ele recebe uma entrada do dinheiro, ele faz um quinhá numa aquisição, várias outras coisas, para que seja realmente válido. Como é algo muito complexo, o que nós fazemos? Você assina esse papel, delega os poderes para o rabino, ele vai fazer isso para você, logo na entrada de Pesach, logo quando termina o Pesach, ele já compra de volta do não-judeu, e você pode, no formato atual, que você tem Hametz, que ele vai durar por muito tempo, você não tem como se desfazer dele, na véspera do Pesach, então você pode deixar até uma gaveta do freezer trancada, identificada, que é do Goi, o Hametz não pode estar visível, e aí você mantém ele dentro de casa, e você pode ter, dá uma dica aqui, muitas pessoas depois do Bdikat Hametz, eles vão para a pizzaria, ou pedem uma pizza, tá certo? E no pós-Pesach, o desespero, como se fosse, né, tão ruim, né, um desespero para comer pizza, tá certo? Ou qualquer hametz. Então, uma coisa que eu já fiz há alguns anos, na véspera do Pesach, eu já peço 2 levas de pizza. Uma para o pré e outra para o pós. E aí, quando termina o Pesach, não preciso ligar lá, esperar na fila por 3 horas, deixar todo mundo com fome. Assim que termina o Pesach, o Rabino já comprou de volta, ela está congelada, fresquinha, e aí você coloca para esquentar, você tem a pizza gostosa e, é, e provavelmente mais barata, não sei se no pós-Pesach é época de alta temporada. Sim. Exatamente, você vende. Tem alguma coisa de qualquer ferramenta que você pode vender ou sabe só algo importante, coisas que não são tão valiosas? Então, tem pessoas que não evitam seguir isso. Eles tentam não vender o hametz, tentam eliminar todo o hametz que eles têm em casa e, eventualmente, vende só uma coisa que ele não consegue se desfazer. Por exemplo, eu falei, uma vodka cara, por exemplo. Mas a maioria das pessoas não tem esse cuidado. Você pode, o que você quiser, você coloca dentro do armário e você vende para o Goy. Inclusive, uma dica, como você tem que buscar em todos os lugares que tenham, que é possível ter hametz, então um dos lugares que a gente costuma ter hametz é nas malas. Viagem, você leva hametz dentro da mala. E aí você teria que abrir todos os maleiros e cada mala no Bdikat Hametz. Então, uma dica boa é simplesmente você vender todos esses armários que você não vai usar durante o Pesach, fecha eles e pronto, está vendido para o Goi. Aqui na sinagoga, por exemplo, o quinto andar é um armazém, os funcionários não judeus comem lá, tem lá um micro-ondas para eles, não enxergam. A gente simplesmente aluga esse espaço para o não judeu e acabou. Não precisa me preocupar. Chegou no Covid, por exemplo,
em vez de ter que limpar toda a sinagoga, a chance, no primeiro Covid em especial, a chance de abrir era muito pequena, simplesmente a gente vendeu toda a sinagoga para garantir, se Bezrat Hashem abrisse a sinagoga, as chances eram pequenas, mas se abrisse, a gente verificou só a sinagoga, literalmente a sinagoga grande. Todo o resto, você não precisa verificar, você vende, está acabado. Assim como a pessoa que viaja, ele pode vender a casa inteira dele, aí ele não precisa fazer o Bdikat Hametz. Só um detalhe, que ele deve fazer Bdikat Hametz aonde ele estiver. Então, já falando uma outra alahá, se você viaja, vai para um hotel, vai para a casa de um parente para passar o Pesach, você tem uma obrigação individual de você buscar o Hametz. Não, mas não estou na minha casa. Não, mas minha casa já está vendida. A busca do Hametz é uma obrigação sua pessoal. Não depende apenas do local, depende de você. Uma mitzvah chovat gavra se chama, obrigação sua pessoal. Então, na noite do Bdikat Hametz, você deve fazer um Bdikat Hametz. Nem que seja num quartinho de hotel, e você vai lá e busca o Hametz, ainda conforme o costume, espalhar 10 pedacinhos de pão bem embrulhados, etc., não papel de alumínio, você busca eles, mesmo que demora 2 minutos, você tem que buscar o Hametz. Se você sai de casa durante os 30 dias anteriores a Pesach, e você não vai, mesmo que você não vai voltar para casa durante Pesach, então tem duas formas, tem alguns que vendem a casa inteira, e tem outros que têm o rigor de pelo menos um cantinho da casa, na noite anterior dele sair, ele verifica de Hametz. Um canto pequeno, pegar um ponto da sala, um cantinho, vazio, chão. Você vai lá, verifica, sem brachá, para você poder, pelo menos uma parte da tua casa, você ter feito o Bdikat Hametz. Outros simplesmente trancam e nem isso fazem, mas na noite anterior eles devem fazer. Fala. Então, são duas coisas. Uma é os pedacinhos de pão e a outra, pegar os produtos e pôr no armário. Qual é a ordem? Qual é o primeiro? Pegar os pedacinhos ou então vamos pegar lá. as coisas Os e 10 pôr no pedacinhos armário? de pão são um costume. Ou seja, você tem que garantir que teu Hametz esteja vendido durante o Pesach. E o que você precisa fazer? Antes do Pesach, você garantir que tudo que você tem, você vai colocar no armário. A ordem dos fatores não altera. O importante é que chega no Bdikat Hametz, que é a hora que você vai verificar, agora você vai falar, bom, tem aqui um vaso, que nem eu falei outro dia, um vaso com trigo. Você não quer deixar ele para fora. Então já vamos trancar. Alguma coisa que ficou, algum produto que ficou fora. Então você vai lá e já fecha durante o Bdikat Hametz. Pode fazer antes, pode fazer logo depois. Mas o ideal é você chegar no Bdikat Hametz, é a hora que você vai verificar tudo, não deixa para depois. Então, é a hora que você pode fazer as duas coisas. Só não confundir os 10 pedacinhos com a mitzvah. A mitzvah é você verificar Hametz pela casa toda. E não caça-tesouro. Que as pessoas costumam espalhar os 10 pedacinhos, encontrar os 10 pedacinhos, pronto, já fiz a mitzvah. A verdade é que você mesmo pode espalhar os 10 pedacinhos. Não tem uma mitzvah de você que alguém esconde e você acha para ser um caça-tesouro. A questão tem uma questão cabalística e tem uma questão que se você não encontrou nada, para que a brachá, na verdade não é em vão, porque a brachá é pela busca, mas mesmo assim, para garantir que tem algum hametz, já que você faz a brachá de al-biur hametz, a brachá de exterminar o hametz com o nome de Hashem, então você tem garantido lá pedaços de pão que eles com certeza você vai encontrar e vai poder queimar. Então, não pode confundir esse costume com a origem da mitzvah, que é de fato você procurar o hametz. E continua sendo com luz de vela, não pode ser a luz do celular. Então, é uma dúvida que surgiu, depois que surgiu a luz elétrica, se você precisa ainda fazer a vela. Então, a verdade é que você deve aproveitar da luz elétrica. Se temos, você pode ver. Então, você aproveita dela. Mas ainda assim, a gente mantém a tradição da vela. Ela pode te ajudar, ia dizer pegar fogo na casa, né? Toma cuidado. Ela pode te ajudar em cantinhos ou buraquinhos, eventualmente. Outra é a tradição, mas no local que não dá para fazer com uma vela, por exemplo, no teu carro, tudo é carpete, tudo é inflamável, então aí você faz com uma lanterna. Mas existe essa tradição importante de você manter ainda ter essa vela, de um pavio. Esse pedacinho trazemos aqui queimando. Você traz aqui no dia seguinte e queima. Pero que dia seria isso? Na sexta. Sexta de manhã. Sim. Tem aqueles comestíveis que são óbvios, que é bolacha, etc. Mas vamos dizer um comestível não óbvio. Mel, sei lá, ketchup, mostango. Qualquer coisa que sobrou, guarda. Quer dizer, tudo que não tem, tudo que não foi feito para o Pesach, comida, estou falando, você considera como hametz. Sim.
Muito provável que não seja. Você falou do ketchup, a mostarda, o mel, muito provável que não seja. Mas, se ele não Na foi dúvida, feito, você melhor tem que guardar. guardar tudo isso. Você tem que guardar Durante o tudo isso. Hag, guarda tudo. Por eso no está errado, no tendríamos que comenzar a comer bien antes matzá para evitar comprar hametz. Y solo concentrarnos en la matzá y no tener Então, mas você não tem a mitzvah de estender o Pesach por o mês todo. Entendeu? Você, durante o ano você pode comer, com cuidado. Você não vai comer, como eu falei outro dia, em cima de um livro, algum lugar que vai cair, depois você não vai se esquecer. Então, você já toma cuidado para comer. Você tem adultos na tua casa, é só adultos. Você não tem ninguém levando bala de um lado para o outro, hametz, bolacha, etc. Então, não tem que ter essa preocupação demasiada. Né? Tem gente que começa a já 3 semanas antes e começa a já limpar. Não precisa disso. No, digo de comer arroz y vos te comes mucho matzá. Que no mês anterior, eu falei, no mês anterior tem o costume de não comer matzá. Não é proibido, mas é um costume. Na véspera é proibido. Una véspera sería Na más véspera é prohibido. proibido. Isso. Fala. A Qual é? gente não tem filhos, mas tem netos. Tem netos. Aí é pior. Fala. Pior não, Baruch Hashem, né? Mas é mais cuidado que Porque a deve ter. gente fala não para o filho, mas não fala não para o neto. A respeito de horário, para ser de roubar, tem que ser necessariamente do pôr do sol até a Chá. A busca do Hametz tem que ser durante a noite, então depois do pôr do sol, e você não pode fazer nada enquanto você não fez Abdikat Hametz. É muito sério essa mitzvah, e você não pode estudar a Torá, não pode trabalhar, porque você tem que fazer o quanto antes. Se alguém não fez à noite, mas faz o dia, tem aquela frase também que não viu, ele não sai da obrigação. Tem que ser a noite. A mitzvah que os Chachamim tiknu é a noite. Or l'arba asar botim no começo da neve. Se ele não fez, tá bom. Então, a de dia vai lá e verifica, tira o que se encontrar. Inclusive com brachá. Mas perdeu a mitzvah nos manos. Bom dia a todos. ¿Y ese pedacillo se embrula en papel aluminio? Não, alumínio não, porque aí não queima. Tem que ser papel